pessoal? Então vamos lá, eu quero compartilhar com vocês algumas coisas deste conteúdo e conforme a gente for comentando aqui, eu vou falando para vocês o que eu penso a respeito de algumas coisas. Este vídeo, para contextualizar, tá? Quem tá chegando agora, o Flávio Augusto é um bilionário que criou várias empresas, vendeu as empresas, depois recomprou uma das empresas e hoje é um dos caras mais importantes no mercado brasileiro, um dos grandes nomes do mercado, um dos grandes nomes de sucesso, né, do mercado brasileiro. E o canal Foco fez este debate, né, um debate contra 30 trabalhadores e um bilionário. Vamos ouvir algumas coisas aqui que eu quero comentar algumas coisas com vocês. Beleza? Vamos lá. Trabalhadores. A desigualdade social não é necessariamente um problema. Gata! Vai quebrar o iPhone do homem! Bom, a desigualdade social é o problema de tudo, né? Então não tem... Deixa eu ajustar aqui a velocidade. Primeira coisa que eu já quero perguntar pra vocês é: a desigualdade social é um problema, gente? O que vocês acham? Coloca no chat aí. A desigualdade social é um problema? Coloca no chat que eu quero ouvir a opinião de vocês. Vamos lá. Desigualdade social é um problema? Sim, é um problema. Agora, ela não é um problema da maneira como muitos se apropriam desse tema. Ok? Maior do que a desigualdade social é o Estado. E a desigualdade social existe porque as pessoas são diferentes. Então, enquanto um se dedica muito mais aos estudos, o outro muitas vezes não está nem aí para o estudo. Ah, mas eu sou da comunidade, eu sou pobre, eu não tenho condições de estudar no melhor colégio, na melhor escola. E o outro lá consegue estudar numa escola boa e por isso ele prospera. Não é assim, gente. Não é somente por isso. Lógico que o aluno que estuda numa escola de ponta e ele de fato quer estudar, porque não são todos os alunos que estão nos melhores colégios do Brasil que alcançam os melhores resultados profissionais. É quem quer estudar, é quem se dedica ao estudo. Então, desigualdade social, do modo geral, não é problema, porque a desigualdade social sempre vai existir, porque nós somos pessoas desiguais, nós somos pessoas diferentes, nós somos pessoas que têm sonhos diferentes, propostas de vidas diferentes, aptidões diferentes, necessidades diferentes. Uns estão acomodados em ganhar um Bolsa Família, um auxílio do governo, um salário mínimo, passar a vida inteira atrás de um balcão de uma loja, e outros não querem isso para a sua vida. Outros não querem ser humilhados 24 horas por dia dentro de um metrô lotado, de um trem lotado, de um ônibus lotado. Então essas pessoas, elas lutam desesperadamente com todas as suas forças para sair dessa realidade. Então o problema não é a desigualdade social. O problema é o Estado que, em vez de contribuir para que essas desigualdades sejam aplainadas ao longo da vida, ele agrava as desigualdades sociais, tornando os desiguais mais desiguais ainda do que as suas aptidões e habilidades naturais já produzem de diferença entre uma pessoa e outra. E a gente vai desenvolver mais esse tema ao longo desse vídeo, certo? Tem como não ser um problema. Eu acho que a gente vive num país dos mais desiguais do mundo, né? Um dos mais desiguais, baseado na colonização, que foi um processo totalmente desigual, de invasão, de usurpação de poder. Então é aquela coisa das 9 gerações que você falou. As pessoas estão há 500 anos tentando mudar, girar e seguir esse sonho de igualdade social. Vamos lá. O Brasil tem desigualdade social porque a colonização era exploradora e veio aqui, levou tudo e tal, e tal, e tal. Muitos países do mundo passaram pelo mesmo processo. Os Estados Unidos passou pelo mesmo processo. E lá é a maior economia do mundo. Ok? Os Estados Unidos passaram pelo mesmo processo. Foi oprimido pela Inglaterra, foi invadido era uma colônia inglesa, foi oprimido durante décadas, houve uma guerra sangrenta para a liberdade dos Estados Unidos.
passou por uma guerra civil, que o país se dividiu em dois, e hoje é uma das maiores economias do mundo nos últimos 100 anos, 70 anos. Então não é o fato da nossa colonização ter sido assim que nos fez desiguais. Não é isso. Esse não é o ponto, tá? Esse não é o ponto que essa jovem levanta. A desigualdade, ela não tem nada a ver com colonização, não tem nada a ver com condição social. A desigualdade social, ela é produzida pelas diferenças de habilidade, produção, conhecimento, inteligência, capacidade, cognição de cada um de nós. E aí entra o fator Estado e exponencializa essa desigualdade, ok? Para uma situação terrível, como é o caso do Brasil. Mas vamos em frente, tá? Vamos em frente. Detalhe que no meio da batalha dos Estados Unidos pela liberdade, eles tiveram que muitas regiões do país eram completamente inóspitas, como é o caso do norte, ali que faz a fronteira com o Canadá, teve que ter sido desbravado na marra. E aí tem várias outras questões sociais, civis, que a gente não pode abordar aqui, porque o tempo não permite, tá bom? O tempo não permite. Show de bola? É isso, vamos lá. Esse sonho de conseguir seguir... eu vou ser rica, eu vou ser milionário, eu vou ser bilionária. Mas a verdade é que pessoas como você dizem que as pessoas vão conseguir. E acabam estruturando, fazendo com que essa estrutura de que você sonha que você vai ser rico, ela se baseia com estruturas mais fortes. Porque quando você fala, olha, eu fui professora, eu peguei ônibus e fiquei rico, você também pode ficar rico. Seguindo que o Brasil é um país muito desigual, as pessoas têm famílias desestruturadas, a estrutura das escolas públicas são péssimas, a estrutura das escolas particulares também são péssimas, é meio que um caça-dinheiro. Tu dá aula em escola pública? E uma aí... só ou dois? Uma só, uma escola de ensino integral. Ensino integral? Entendi. Aonde? Itaquaquecetuba, Vila Ercília Algarve. Muito bem, olha só. Olha o que eu vou te falar. Você sabe qual é o país considerado um dos menos desiguais no mundo? Suíça? Não. Qual? Índia. Exatamente. É impressionante isso. Ó, ela tá dizendo aí, uma pessoa que é professora e que é pobre pode se tornar uma pessoa rica, pode se tornar uma pessoa milionária. Cara, se ela quiser, e se ela se esforçar para isso, e se ela se dedicar, e se ela correr atrás, e se ela pagar o preço, e se ela não desistir, ela vai conseguir. Cara, nós temos N exemplos de pessoas que viveram isso. Um dia desse, eu vi uma moça lindíssima em um vídeo do TikTok. Aquela mulher, ela é lindíssima, lindíssima, tá? Lindíssima. E aquela mulher estava vendendo bolo e café na madrugada. Aquela mulher poderia ser uma modelo, aquela mulher poderia arranjar o marido que ela quisesse, a beleza que ela tem. Ela poderia se encostar em alguém e viver encostada em alguém, mas aquela mulher optou em vender bolo e café na madrugada para sustentar a família dela. Exatamente, poderia até trabalhar com outras coisas, vender a sua beleza, mas ela foi vender bolo e café. A um ponto que o trabalho dela fez com que ela usasse as redes sociais para mostrar esse esforço, tudo que ela produzia ali na madrugada, todos os dias de chuva que ela teve que encarar, todos os dias de frio, todos os dias, todas as humilhações, todas as coisas horríveis que ela teve que passar. Hoje, essa mulher saiu da calçada da madrugada de vender bolo e café e agora está trabalhando com outra coisa, está ganhando dinheiro, mudou de vida. Então, não é uma questão apenas de, porque eu sou pobre, eu não consigo. As escolas são ruins, o ensino é ruim. O ensino no Brasil é péssimo. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, ela é totalmente ideológica. Ela é uma droga. Eu sou professor de formação. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, ela não foi pensada
para dar educação. Ela foi pensada para gerir um monte de pessoas e torná-los analfabetos funcionais, seguindo a cartilha de uma ideologia, de um segmento que não deu certo em lugar nenhum do mundo. Eu, professor, quando fazia faculdade de letras português, eu era obrigado a passar dias e dias estudando coisas que não têm nenhum sentido com a educação real. Eu sou pós-graduado em educação especial. A minha formação é para dar aula. Além da minha formação em português, a minha pós-graduação é para dar aula para crianças com necessidades especiais, TDAH, o autismo e várias outras. As escolas hoje estão entulhando as crianças com todos os tipos de problemas emocionais na mesma sala de aula. Ah, porque nós somos inclusivos. Tem que ter diversidade na educação. O grande problema da desigualdade é porque o Estado agrava mais as diferenças, as desigualdades, quando ele faz isso. Você pega um autista, põe do lado de um menino hiperativo, põe do lado de uma pessoa com TDAH, num ambiente de uma sala de aula com vários outros alunos que estão em níveis cognitivos completamente diferentes. E a professora ou o professor tem que se virar para dar conta de dar aula numa linguagem compreensível ao menino que está no ensino regular, ao menino que é autista, ao menino que tem TDAH, ao menino superdotado. E isso no Brasil, o Ministério da Educação chama de educação. Eu chamo de bagunça. Então, a desigualdade ela é agravada exatamente porque o Estado, que é 100% ideológico, seja para um lado, seja para o outro, fica impondo coisas e não tratando a raiz dos problemas. Onde é que está a raiz da desigualdade? A falta de uma educação de qualidade para todos. E por que não tem educação de qualidade para todos? Porque o Estado é corrupto. Porque os ladrões, em vez de cuidar do SUS, roubam os aposentados do Brasil. Os políticos, em vez de cuidar da saúde das pessoas, ficam fazendo conchavos em Brasília, trocando favores, um passando a mão na cabeça do outro, e o país não prospera. O SUS é sucateado, os hospitais não têm uma aspirina, os hospitais não têm um analgésico, as escolas muitas vezes não têm uma cadeira para as crianças sentarem. E aí a gente tem uma população de pessoas analfabetas funcionais. A grande maioria não entende o que é dinheiro, a grande maioria acha que o rico só é rico porque ele é explorador, a grande maioria acha que quem produz riqueza é o Estado, quando na verdade não é. Quem produz a riqueza do país é o trabalhador e principalmente o empreendedor. O Estado não produz riqueza, muito pelo contrário, o Estado usa a riqueza produzida pelas empresas e pelas pessoas. O Estado, ele é um aproveitador daquilo que eu e você produzimos como riqueza. Ok? Então, falar de desigualdade social porque eu sou pobre, tô na favela, tô na comunidade, isso e aquilo outro, é uma falácia. Mas vamos em frente. Já. Por quê? Estatisticamente, pelos números, ele é um dos países que tem menos desigualdade. Mas é o que tem mais gente, é o que mais foi explorado. Não, então. É um país que teve um processo de colonização pesado e que tem uma pobreza absurda. Então, a Suíça, é um país onde as pessoas ainda passam fome. Perfeito, exatamente. Mas você tem um índice de desigualdade menor. A Suíça, por exemplo, que você mencionou, ela é um país que tem um índice de desigualdade maior do que a Índia. Porque tem muitos bilionários? Porque você tem uma disparidade maior. O ponto é o seguinte, onde tem mais qualidade de vida, na Suíça ou na Índia? A gente sabe que é na Índia. Exatamente. Aonde tem mais qualidade de vida? A gente tem mais qualidade de vida na Suíça, com certeza. Por quê? Porque a Índia, mesmo sendo o país mais igualitário, ele é um país de distorções sociais gigantescas. Não sei se você sabe, mas a Índia é uma sociedade de castas. Você não ascende de uma casta para outra. Se você nasceu numa casta social, você vai viver a vida inteira numa casta como aquela que você nasceu. Então não existe a possibilidade da transição
das castas sociais na Índia. Já na Suíça, por mais que seja desigual, como existem as grandes oportunidades, você consegue ascender de uma classe social para outra. Ok? O que eu quero dizer para você aqui, presta bem atenção no que eu vou te falar. O ponto que eu quero martelar contigo aqui, não é que eu fique feliz com as pessoas tendo uma situação desfavorável, de forma alguma. Mas o maior problema é a pobreza. É a pobreza. E como que a pobreza vai ser solucionada? Como que vai acabar com a pobreza? Te demitiram, Amanda. Fui demitida, desculpa. Valeu. Você falou demais, Volte me atrapalhou. sempre. Eu falei muito, claro. Eu falei bastante. Muito obrigada, pessoal. Miriam! Seja bem-vinda, Miriam. Claro, eu não sou intelectual, porém eu sou nascida e criada na comunidade. Ó, ela já chega com a carteirada. Nascida e criada na comunidade. Vamos ouvir. Nascida e criada na comunidade. Isso me qualificou para estar aqui. Não sou intelectual, mas nasci e me criei na comunidade. Eu também. Prazer. Eu nasci e me criei no bairro mais perigoso da cidade de Fortaleza, chamado Pirambu. Na década de 70, era o bairro mais perigoso da cidade de Fortaleza. Eu tenho 2 formações acadêmicas, uma pós-graduação, mudei de profissão várias vezes na vida e eu mudei de estratégia, mudei de jornada aos 49 anos de idade. Só isso. Onde? Lá em Taipas, na zona norte de São Paulo. E lá, a realidade é uma só. Quem pode mais, chora menos, né? E você falou assim, que a desigualdade social não é um problema. E eu falo... A pobreza é o problema. Isso, é a pobreza o problema. E a gente está aqui hoje conversando contigo, não só para te apresentar o nosso lado, mas também entender o seu ponto de vista. E eu sou mãe de 2 crianças. Qual a idade? Um tem 4 anos e um tem 1 ano e 5 meses. Eu não tenho condição de pagar a escola particular e não é porque eu não quero. Eu sou transista, eu sou faxineira, eu sou professora do ensino infantil. Não consegui espaço, prestei concurso, passei na prefeitura, não consegui espaço para falar, para atuar na minha cena. E eu tenho uns filhos que precisam de mim. Então, a professora de ensino infantil teve que deixar lá o certificado guardado, fazer faxina, trançar cabelo, porque é a realidade que nos rodeia. Você tá vendo como o problema não é a desigualdade, o problema é a pobreza? Porque, ó, ela tem formação, mas ela não tem oportunidade. E por que ela não tem oportunidade? Por que ela não tem oportunidade? Porque a prefeitura que ela passou no concurso não chamou ela para trabalhar. Olha como o Estado complica as coisas. Olha como o Estado complica as coisas. Eles criam um concurso, muitas vezes, para favorecer só Deus sabe quem. Esse concurso não chama ninguém. As pessoas passam no concurso, não são chamadas. Muitas têm que entrar na justiça para serem efetivadas no trabalho. E agora a mulher que tem formação, que poderia contribuir com a sociedade dela, com a comunidade dela, tem que trabalhar de faxineiro porque ela é responsável e tem que cuidar dos filhos dela. Olha como a coisa é muito mais complexa do que apenas dizer: ah, o problema é do rico, o problema é do milionário, o problema é do bilionário que não me dá oportunidade, que está concentrando grana. A maior concentração de grana está no Estado. A maior concentração de grana no Brasil é do Estado. No mundo inteiro, nos Estados Unidos, em qualquer país. Entendeu? Então, assim, eu entendo, super entendo a necessidade de uma mãe, como essa moça, de se virar para criar os filhos. A minha mãe fazia a mesma coisa. A minha mãe fazia a mesma coisa. Quer mudar o país? Muda o sistema que gere o país. Quer mudar a realidade do Brasil? Muda a realidade do sistema que está controlando o Brasil. Quer mudar o futuro do Brasil? Muda os políticos do presente e muda os políticos do passado. Aí você muda o futuro do país. Ok? Por mais que eu seja libertário e eu não acredite que o Estado vai trazer transformação de vida para as pessoas, mas o mínimo que uma pessoa de bem, um trabalhador, uma mãe de família como essa moça, deveria fazer é votar menos pela ideologia e mais pela objetividade. É muito fácil prometer no Brasil, é muito fácil prometer picanha e cervejinha, é muito fácil enganar as pessoas. O brasileiro, infelizmente, vive de pão e circo. Pão e circo ilude esse povo muito fácil.
São os realities na TV, são os esportes aí das massas, das multidões. Não, lamentável. O pai do seu filho é presente? É presente. Mas eu sou casada e atualmente ele trabalha de domingo a domingo. Ele faz o quê? Ele é entregador de água, Tá. trabalha no iFood, trabalha numa farmácia aos domingos. A jornada dele é árdua de segunda a sábado. E no domingo ele trabalha das 8 às 5 da tarde. A gente já tentou investimento, a gente já caiu em vários golpes, a gente busca de todas as maneiras. Eu tô falando da realidade. Ó, tentar investir e cair em golpe. Por quê? Falta educação financeira. Falta entender que quando você fala de 4% é muita coisa. A gente está vivendo numa realidade tão maluca, tão louca, tão louca. A gente está vivendo num circuito onde o juro rotativo do cartão de crédito está beirando os 500% ao ano, e o cara chega e diz assim, eu vou te dar um desconto de 5%. Gente, 2% é a inflação inteira de um ano inteiro na Europa. Aqui no Brasil, o pessoal brinca de 5%, 10%, como se fosse muito pouco. As pessoas me perguntam, professor, quanto é que o senhor ganha numa pool de liquidez? Aí eu falo, em média 5% ao mês. Quando o mês é bom, 8, 10. É muito. Tem alguns que ainda têm a coragem de dizer, é pouco. Cara, vocês não têm noção como falta conhecimento para a maioria das pessoas. Não é à toa que o mercado está aí empurrando toda semana uma moedinha nova. É uma narrativa nova. Eu vou apostar no tigrinho que eu vou ficar rico. Eu vou investir em bet. Eu vou investir em bet, que é o que o pessoal usa agora, né? A expressão. Eu vou me divertir e, ao mesmo tempo, investir em bet. Cara, nós temos uma sociedade extremamente consumista. Um povo que não sabe fazer conta de matemática. Um povo que não entende a questão de juros. Hoje pela manhã eu estava conversando com um cara que veio me oferecer um consórcio de R$1 milhão, um consórcio imobiliário. Aí eu perguntei, qual é a taxa de administração desse consórcio? 20%. Meu irmão, R$1 milhão é a carta de crédito. Eu vou pagar R$1.200.000 no consórcio. R$200.000 é a taxa de administração do consórcio para gerir um produto que eu não recebi. Vocês terem uma noção que é isso. 20% é uma taxa astronômica. Mas para a maioria das pessoas é muito melhor do que financiar. Porque se eu for financiar um imóvel de R$1.200.000, eu vou pagar 4 ou mais. Olha que loucura, olha que maluquice a gente está inserido. Entendeu? Olha que maluquice que a gente está inserido. Então, assim, a moça quer investir, ela quer mudar de vida, mas falta tudo. Falta conhecimento, falta entendimento, falta humildade de dizer, não sei. Não sei. Preciso aprender. E aí, quando a gente vem aqui trazer uma oportunidade de aprendizado, alguns vêm e dizem assim, vocês são charlatões, vendedores de curso, só querem tirar dinheiro do povo, e isso e aquilo outro. Mas não olham quanto através da gente, de pessoas como eu e vários outros colegas sérios, quantas outras pessoas já mudaram de vida, já foram abençoadas, já compraram suas casas, compraram seus carros, mudaram de vida por causa do aprendizado. É um absurdo, gente. Tentou ficar rico, caiu em golpe, tentou ficar rico, caiu em pirâmide. Infelizmente, é a realidade da maioria. Certo? Eu não vou apresentar números porque eu não consigo, eu só consigo falar de mim. Eu, Miriam, aos 29 anos, mãe de 2 crianças, que mora na Zona Norte de São Paulo, que fez faculdade, continua fazendo, me formei em pedagogia, fiz curso de transista, me formei, porque eu aprendi que se você começa e não termina, você não conquista. Show. Mas eu comecei e terminei. Show, parabéns. É isso aí. E aí, tem certeza que a desigualdade não é um problema? Vamos lá. Uma coisa é a desigualdade, outra coisa é a pobreza. Eventualmente, você vai ter pessoas desiguais por vários motivos. Existe uma desigualdade que eu acho muito ruim, que é provocada pelo Estado. Você mencionou alguma delas aqui, por exemplo. Beleza. A escola pública é ruim. Nossa colega aqui, Amanda... O que eu falei, a escola pública é uma desigualdade produzida pelo Estado. Segurança é uma desigualdade produzida pelo Estado, a falta de segurança.
Falta de saúde é uma desigualdade produzida pelo Estado. Aí eu sou obrigado a pagar uma fortuna de plano de saúde se eu não quiser morrer numa vala ou na recepção de um hospital do SUS. Olha aqui, olha como a coisa ela é muito complexa. A que veio aqui agora há pouco, ela é professora. Então, por exemplo, como é que uma criança da favela, uma criança da periferia, como eu, como você, estudando numa escola pública, ela vai conseguir competir com alguém que estudou nas melhores escolas de São Paulo? Não consegue. Não dá, olha, não dá para competir. E aí eu digo para você, a meritocracia pregada dessa forma, para mim é uma falácia. Exato. É um absurdo. Mas então, uma questão que eu falo só para concluir, Miriam. Agora, existe uma outra desigualdade que ela é orgânica. Ela é natural. Por exemplo, você está fazendo faculdade, fez faculdade de pedagogia, super dedicada, fez o curso de transista, tá no seu corre para melhorar de vida, porque você disse que você tem que ir até o final. E as pessoas que desistem? Tem gente que desiste. E quem não desiste, mesmo assim, não conquista, não alcança o espaço. É sobre essa verdade que a gente está falando. Miriam, porque eu vim até você, porque eu tô aqui, eu tô no dia a dia, eu sei o que é cargo horário, eu sei o que é transporte público, eu sei o que é ter o certificado na mão. Olha o que eu vou te falar. Quando você fala pra mim assim, a desigualdade não é um problema, eu falo pra você que é, porque eu sou negra, mãe de 2, baixa renda, eu já recebi salário de R$1.700. Aí já puxou a carteirada de novo. Não tem nada a ver a cor da pele. Não tem nada a ver a cor da pele, porque fome passa o branco, o preto, o azul, o lilás e o colorido. Homem, mulher, trans, gay, todo mundo passa necessidade. Não tem nada a ver a cor, não tem nada a ver nada. Atualmente eu estou desempregada só trançando cabelo. Você tem noção da diferença que é ouvir essa frase e a dor, o peso que essa palavra ela tem, o peso que essa frase que você usou agora deu? Essa frase... Impacto, é de grande impacto. E eu como, não sou uma pessoa assim de números, não me fale de números. Não vou falar de números não, Miriam, o que eu quero dizer pra você... Flávio, o que eu vim falar com você aqui hoje é, você tem as suas verdades, eu tenho as minhas, porém a taxação seguida de verdade e coerência, impactando sim com força aos bilionários... Não é uma questão de verdade, cara. Não é uma questão de eu ter uma verdade, você tem outra verdade. A verdade ela é absoluta, olha como a coisa é. Isso aqui é a falácia do espantalho, tá? É a falácia do espantalho. Eu pego um argumento fraco, distorço ele e apresento uma outra coisa. A taxação para impactar os bilionários. Meu irmão, se o governo brasileiro, americano, suíço, italiano ou qualquer outro continuar batendo nos super ricos, continuar batendo nos bilionários, continuar batendo nos milionários, coisa que eu não acredito que vá acontecer, porque os maiores bilionários deste país são amigos do rei. Ou não? Os maiores amigos do rei são os maiores bilionários, os donos dos bancos, os donos das grandes empresas de carne e de várias outras coisas que eu não vou falar aqui, os donos de empreiteira, são tudo amigo do rei. Não vamos nos esquecer do mensalão, não vamos esquecer do petrolão, não vamos esquecer das mesadinhas lá do Congresso Nacional, que estão em todas as câmaras de vereadores do Brasil. Então, se o governo, o Estado, seja de qualquer país, de verdade bater no bilionário, sabe o que o bilionário vai fazer? Tira o dinheiro dele daqui e leva para onde não estão batendo. Ah, você tá me apertando demais, tá? Então vou para outro canto. Aí eu pergunto para os senhores, se o velho da van encerra as operações dele no Brasil, fecha as lojas e vai embora, quem vai dar emprego para as milhares e milhares de pessoas que trabalham lá? O Estado? Se o dono do Coco Bambu fechar os restaurantes que ele tem espalhado em todo lugar, quem vai dar emprego para as pessoas que estão lá? Se o dono da rede do Carrefour, se os bilionários que são donos da Vale e de várias outras grandes empresas do Brasil, se o pessoal fecha as fábricas, tira o dinheiro do país, quem vai dar emprego para o povo? É o Estado? Ou você acha que todo mundo que está ganhando Bolsa Família, auxílio disso, auxílio daquele, pé de meia, bolsa não sei o quê, bolsa não sei o quê, você acha que isso vai se sustentar
Quando o Estado não conseguir mais arrecadar os impostos que ele acha que vai arrecadar, apertando o pescoço das grandes fortunas? Hein? Cara, isso é uma grande mentira. Uma grande mentira que está sendo pregada para as pessoas. Infelizmente, essa moça ainda não atingiu os objetivos dela, mas eu tenho certeza absoluta que ela vai atingir. Porque a gente está vendo na cara dela que ela é uma mulher dedicada. O marido dela é um cara dedicado. Agora, o que os maiores ferrolhos para as pessoas não prosperarem é o próprio Estado. O que seria melhor para você que está assistindo esse vídeo agora? O dono da empresa que você trabalha, vamos dizer que ele te paga 5 mil reais de salário. Aí ele tem que pagar 72% disso para o Estado. Vamos botar aí 3 mil para o Estado. O que seria melhor para você receber os 5 mil na carteira, tudo bonitinho, e ter todos os direitos, grandes aspas para a palavra direitos, que o Estado diz que te dá, por isso ele justifica a cobrança dos 72%, ou o dono da empresa te pagar os 8 mil reais diretamente na tua mão e tu gerir a tua vida. Tu pagar a escola, tu pagar o plano de saúde, tu cuidar da tua família do jeito que a tua família precisa. E o Estado cuidar daquilo que ele foi feito para cuidar. Saúde, educação, infraestrutura e segurança. Ponto. Ponto. Por que que o Brasil está arrecadando tanto dinheiro? Nunca se arrecadou tanto dinheiro no Brasil como nos últimos anos. Para quê? Para bancar as regalias de uma classe dominante que prega: somos os amigos dos pobres, mas vivemos de iPhone 17 Pro. Somos os pais do amor, mas só compramos roupa nas lojas mais caras da Europa. Somos os amigos do povo, queremos ver o povo ganhando bem, mas a gente explora tudo, inclusive até as comprinhas da Shopee. Então, cara, é uma grande mentira desgramada, meu irmão. Ah, nós vamos dar isenção do imposto de renda em 5 mil reais. Beleza, beleza. E o maior imposto do mundo que vai entrar em circulação em 2026? O tal do IVA. E as cobranças de impostos absurdamente grandes. Exatamente. Eu tô de iPhone 17 Pro, você que se vire com o seu Motorola. Eu vou tirar férias na Disney, você que se vire com as férias aí na sua cidade. Eu uso bolsa da Hermès, carro importado, eu ando de Rolls Royce, eu tenho milhões no banco, eu tenho um Patek Philippe de 1,5 milhão de reais no braço, e você que se vire, mas eu sou o pai dos pobres, eu sou o amigo da pobreza, eu sou o cara que tirou o povo da pobreza e jogou na miséria. É assim que funciona, cara. E, infelizmente, as pessoas estão comprando isso. Elas vestem a carapuça de coitadinhas, elas vestem a carapuça de eu sou vítima da sociedade e tome pau nas costas de quem produz. Eu pergunto e repito a pergunta: se os bilionários, os milionários, os ricos deixarem de produzir no Brasil, quem vai gerar riqueza para pagar o Bolsa Família? De onde vão tirar dinheiro para pagar o auxílio moradia, o auxílio isso, o auxílio aquilo, o não sei o quê, o não sei o quê, o não sei o quê? Eu desafio os senhores e as senhoras e a qualquer pessoa que queira falar, me dizer de onde vai sair o dinheiro se quem produz no país não quiser mais produzir no Brasil. Fala aí para mim. Pode ser bem utilizado não só em questão de saúde, que já foi dito aqui, mas também em questão de espaço para quem não tem voz. E nós de baixa renda, nós não temos voz. Então, eu entendo. Eu também fui de baixa renda. Eu fui uma pessoa de baixa renda também. Entendo perfeitamente o que você está falando. Estudei em escola pública. Entendo o que você está falando. Agora, o que eu teria para... Quem produz... Vamos lá, vamos pegar um comentário aqui importante de uma pessoa. A pessoa colocou um comentário aí que é o cerne desse debate, né? O cara colocou o seguinte aqui.
o João. Quem produz não são os bilionários. Quem produz é o trabalhador. Beleza. Para o trabalhador produzir, obrigado pelo seu comentário, João. Para o trabalhador produzir, o bilionário não precisa criar a infraestrutura da produção? Para o trabalhador produzir, o bilionário não tem que se arriscar, investir milhões e milhões de reais numa operação? Ou não? O trabalhador, coitado, sem oportunidade como essa moça, vai lá e produz do nada? Ah, ele produz, ele vai vender pipoca. Então ele não é trabalhador empregado, ele é empreendedor, ele já se tornou um bilionário, um empresário. Ah, mas ele abriu uma oficina mecânica, ele é um empresário. Ah, ele vende milho verde na esquina, ele é um empresário, ele é um empreendedor. Quem arrisca o próprio capital? É o trabalhador ou é o empresário? Quem é que se arrisca, meu querido João? Meu querido João, o trabalhador, ele é a força motriz que faz com que o carro ande. Mas quem coloca o motor no carro é quem produz o carro. Quem coloca a caixa de marcha no carro é quem produz o carro. Cria um carro, o melhor carro do mundo e não bota gasolina nele. Eu tenho o melhor programa social do mundo, mas eu não ofereço crescimento e ascensão social para as pessoas. Eu não vou sair do lugar, cara. Eu não vou sair do lugar. Quem compra matéria-prima para produzir? O trabalhador ou o empresário? Quem tem que desenvolver tecnologia? O trabalhador ou o empresário? Quem tem que se arriscar com os ladrões, com o Estado, com o imposto? É o trabalhador ou é o empresário? Então, cara... E detalhe, o trabalhador, ele, quando vai para uma entrevista de emprego, ele sabe das condições da empresa. Ó, o senhor vai trabalhar aqui no setor de produção têxtil, você vai ganhar um salário X, você vai trabalhar da hora X até a hora X, você vai ter X de vale-refeição, você vai ter X de cesta básica, você vai ter X de plano de saúde. Beleza. Você concorda? Concordo. Aí o trabalhador, que agora é vítima, vai lá e assina um contrato de prestação de serviço. Ele concordou, ele assinou o contrato de prestação de serviço. Ah, mas o contrato é injusto. Ele tem liberdade de procurar no outro canto. Ah, mas não tem no outro canto porque ele não tem qualificação profissional. Pois é, o nome disso chama-se meritocracia. Entendeu? O nome disso, meu querido João, chama-se meritocracia. Você quer ganhar mais? Seja alguém que produz mais, que agrega mais valor para a empresa, para o meio que você está inserido. Eu pego um lavador de carro. Todo mundo teve a mesma oportunidade. Pega esse caso aqui que eu vou colocar para vocês. Pega esse caso aqui. O cara que abriu um lava-jato, ele é igual a todos os outros que abriram o lava-jato. A maioria dessas pessoas, elas possuem a mesma qualificação educacional, a mesma qualificação profissional, a maioria delas. Aí o tempo passa, todo mundo tá lavando o carro. Vai lá, bota sabão, bota ali o pretinho no pneu, passa o aspirador dentro do carro, limpa a pintura e tal, e tal, e tal. Aí vem um empresário, olha que coisa maravilhosa. Vem um empresário que começa a gastar dinheiro desenvolvendo produtos diferentes do mercado. Por exemplo, o pessoal da Vonix, eu não estou fazendo propaganda de vocês não, mas se quiserem me contratar, patrocinar aqui o canal, estou à disposição. Aí vem o pessoal da Vonix e desenvolve tecnologia, gasta dinheiro, chama o químico, chama lá o cara que conhece materiais químicos e diz assim: como é que eu consigo descontaminar um vidro? Como é que eu consigo diminuir a aderência à água de um para-brisa de um carro? Como é que eu consigo diminuir
a capacidade de uma pintura de um carro acumular sujeira. Aí o químico foi lá, desenvolveu a fórmula, gastou dinheiro, o empresário foi lá, gastou dinheiro. Aí chega o pessoal da Vonix e lança uma linha de produtos que revoluciona o mercado de lavagem de carro. Aí agora, o cara que é empreendedor não tem mais uma lavagem de carro apenas. Ele agora tem uma estética automotiva. O ticket médio desse cara, que era apenas um lavador de carro, saiu de 70, 80, 100 conto e foi para 200, 300, 500, R$1.000. Então o cara que antes tinha uma lavagem de carro, passava o dia encharcado, sujo de óleo, queimado, agora é um cara que trabalha numa estética, limpo. Você deixa o carro lá, recebe uma obra de arte, como aconteceu com o meu semana passada. Deixei minha Ranger lá. Quando eu fui buscar, eu passei 15 minutos olhando pro carro, o carro tava lindo. Aí os caras desenvolvem a tecnologia da vitrificação. Caraca, não é mais só uma lavagem, agora é uma tecnologia. E quem produz é o trabalhador. Não, querido. O trabalhador, ele recebe o desenvolvimento econômico daquilo que está ao seu redor. E se ele for capaz de entender que as oportunidades advêm dos desafios, ele muda de vida. Quem comprou Bitcoin lá em 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, quem comprou em 2021 mudou de vida, porque o Bitcoin subiu quase 10 vezes. Isso chama-se oportunidade. Tá? Certo? Aí esse trabalhador que ficou só lavando o carro, agora vai sumir do mercado, porque não dá mais só para lavar carro. O cliente agora não quer mais ver só um carro lavado, ele quer ver um carro brilhando. O pretinho tem que ser diferente, o banco tem que ser diferente, a pintura tem que estar protegida, o vidro tem que estar descontaminado. Esse cara que só lavava carro vai sumir da terra. Vai fechar mais uma porta para ele. Ele antes era um lavador de carro, agora ele não vai ser mais nada. Entendeu? Tá entendendo? Então, por que, João, que eu discordo de você com todo respeito? Certo? Beleza? Então vamos seguir aqui. Para dizer para você que está buscando, não desiste. Você vai conseguir. Não desiste do seu projeto. Eu concordo. Não desiste de dar uma vida melhor para seus filhos. São dois meninos. Dois meninos, o Álvaro e o Kenai. Álvaro e o Kenai. Você acha que o Álvaro e o Kenai merecem a sua dedicação? Merecem. Com certeza. Por isso que eu vou dizer busco diariamente o Mas melhor. eu vou dizer um negócio para você, Miriam. Isso aqui está gravado, sendo assistido por milhões de pessoas. Não desiste. Não desiste. Se todos os dias várias pessoas tentam e não conseguem. Desiste. Ela não pode desistir. Não desiste. Miriam, Não espere que vai ser o Estado que vai resolver para você. Miriam, eu te convido para participar aqui do canal. Se você assistir esse vídeo em algum momento da sua vida, você está convidado aqui no canal Cripto com Fé e eu quero conversar contigo sobre a tua vida para a gente arranjar um jeito de te ajudar. Vem aqui, participa com a gente. Não, não acho. Não espere, Porém, não espere. eu acredito que o quê? Essa taxação, ela vai vir com mais impacto. O assunto não é... Eu acredito eu já falei, olha só, eu já falei que concordo com a taxação. Sim. Só que, e assim, você está falando da democracia, a gente está falando de tudo aqui, também estamos falando de muitas diferenças. Porém, que vai tirar um pouco dessa diferença, Flávio. Falando de mulher para homem, eu vou falar bem sério para você. Vai diminuir essa diferença, esse vácuo tá tudo bem. entre a minha situação e a sua, vai diminuir um pouco eu acho... esse buraco. Sabe a ponte para a gente poder passar? Sim, Miriam, a gente vai poder passar pela mesma ponte. Eu penso o seguinte, minha querida. Quem ganha mais dinheiro pode pagar mais imposto, não tem problema. Agora, o que eu quero dizer para você é que se você continuar perseverando, você tem 29 anos, 29. Eu trocaria. Eu tenho 53. 53. Nossa, não parece. Obrigado. Você tem 29 anos, eu tenho 53 anos. Eu trocaria 100% do meu patrimônio para ter a sua idade. Eu pegaria tudo que eu tenho. Caraca. Que é bastante. E trocaria. Caraca, que coisa forte. Eu trocaria pela sua idade. Eu gostaria de ter 29 anos. Sabe por quê? Com o conhecimento que eu tenho, com o que eu aprendi ao longo da minha vida, tudo que eu aprendi no meu trabalho, nos meus negócios, eu faria tudo de novo. Ainda teria a juventude que você tem. Você tem algo que eu não tenho mais. Eu não tenho mais a sua juventude. Você entende? Eu daria os meus bilhões pelos seus 29 anos. Infelizmente, isso não é possível. Agora, uma coisa é possível, Miriam. Uma coisa é possível.
É possível você aprender algumas ferramentas e com o conhecimento que você tem, Exato. você melhorar de vida. Não sei se você vai ser bilionária, se você vai ser milionária, mas melhorar de vida. Você mora na comunidade até hoje? Atualmente, sim. E lá eu atendo a domicílio e muitas das vezes, né, na minha casa, mesmo Então, para poder economizar um pouco e eu poder entendo. suprir as necessidades. A minha avó, ela foi lavadeira. Ela criou minha mãe e meus 2 tios lavando roupa. Abandonada pelo seu marido. Que Ela legal. abandonada pelo seu marido, ela lavando roupa criou meu A pai. história da minha mãe foi assim. A história da minha mãe foi assim. Meu pai me abandonou quando eu tinha 7 anos de idade, a minha irmã tinha 4. Meu pai me abandonou. Eu tinha tudo para crescer um adolescente revoltado, frustrado da vida, tinha tudo para me envolver com droga, tinha tudo para me envolver com maconha, com tudo. Vou repetir, eu morava no bairro mais pobre de Fortaleza, no Pirambu. A minha casa não tinha chão, era areia de praia. Areia de praia. Meu pai abandonou minha mãe. Minha mãe nunca deixou faltar nada pra gente comer. Minha mãe trabalhava de dia e de noite em cima de uma máquina de costura pra dar de comer os 2 filhos dela. E a gente vivia vestidinho, bonitinho. Eu nunca roubei, eu nunca me envolvi com crime, eu nunca usei droga, eu nunca fiz nada de errado. Eu sempre quis mudar de vida, eu sempre quis dar um futuro melhor para minha mãe. Infelizmente, a minha mãe faleceu e eu ainda não tinha conhecido o Bitcoin. Porque se eu tivesse conhecido o Bitcoin com a minha mãe viva, eu tinha lutado, eu tinha usado tudo aquilo que o Bitcoin produziu na minha vida, com a graça de Deus, eu tinha gastado cada centavo para dar saúde à minha mãe. Eu tinha dado cada centavo para dar saúde para minha mãe. É a história da minha mãe. Isso não tem nada a ver com meu querido Márcio. Não tem mais um comentário maravilhoso. Isso não tem nada a ver com meu irmão. Ah, a maioria dos bilionários não são indígenas e negros, então a sociedade não é racista? Meu irmão, existem vários bilionários que são negros. Vários milionários saíram da favela. Vários milionários saíram da pobreza. Vários milionários saíram de uma situação miserável. Isso não tem nada a ver com cara. Isso tem a ver com vontade, energia, meritocracia. Tem a ver com oportunidade. Às vezes a oportunidade passa na tua frente e tu deixa passar. A oportunidade passa. E muitas vezes o cara tá aí esperando, ah, não, porque o Bolsonaro, ah, não, porque o Lula, ah, não, porque a lei, ah, não, porque isso. Porque isso nada, meu querido. Corra atrás, faça a sua história. Faça a sua história. É isso aí, ó. Gabriel Crypto Hunter. Quem passou por certas adversidades usa elas como combustível. Também venho de uma realidade simples, mas não aceitei como verdade. Exatamente isso, cara. Exatamente isso. Ah, você tá rico hoje, por isso que você tá falando. Cara, tudo que eu conquistei na vida hoje foi com muito sacrifício e muito esforço. Entendeu? Então, cara, Ó, Elton Gomes, eu conheci o Bitcoin em 2010 e deixei passar. Foi uma decisão que você tomou. Infelizmente, você está adiando alguns anos um futuro melhor para você. Tá? Beleza? Show? É tipo alguém querer forçar uma vaga de um jogador ruim na seleção brasileira achando que ela vai continuar competitiva. Se não for pela meritocracia, não tem chance. Qual foi o maior jogador de futebol da história do Brasil? Quem foi? Quem foi? Fala aí pra mim. Quem foi o maior jogador da história do Brasil? Fala pra mim. Pelé.
negro, pobre, sem oportunidade. Correto? Correto. Totalmente desigual. Correto? Correto. A primeira oportunidade que esse cara teve, ele agarrou. Qual foi a oportunidade? Quando ele viu surgindo uma brechinha pequenininha. Ele correu e foi se tornar o rei do futebol no mundo inteiro. Certo? Então, cara, as oportunidades, elas surgem. Você tem que estar pronto para elas, ou então fazê-las a oportunidade. Entendeu? Morgan Freeman, tá aí, ó. É negro e é um grande ator. Um dos maiores atores de Hollywood. Denzel Washington, um dos maiores atores de Hollywood. Então, a questão não é a cor, cara. A questão não é a cor. A questão é você querer. Professor, infelizmente, muitas pessoas não têm a garra para lutar todos os dias, então prefere viver se apoiando e se lamentando. Vamos continuar aqui. Pai, virou minha mãe e os meus 2 filhos. Então eu entendo perfeitamente a sua realidade. E, inclusive, eu participo de projetos sociais em comunidades justamente para ajudar pessoas como você. Então, eu adoraria. Isso aqui está gravado. Se você topar, eu te ajudo a sair dessa. Eu vou topar, né? Então, eu vou topar. Topa? Claro. Tá gravado. Quero só ver, viu, Flávio? Você topa? Então, Flávio, depois a gente conversa no particular. Brincadeira à parte, muito obrigada. Valeu, minha querida. Valeu. Palma pra ela! Nós vamos falar aqui agora, eu vou passar aqui pra frente, porque tem um carinha aqui... você é o... Tem um carinha aqui que ele vai falar sobre... Eu sou professor de História, Sociologia, Geografia. Tem um carinha aqui que ele vai falar sobre o Bitcoin, eu quero colocar importantíssimo para que as pessoas conheçam pontos de vista. Pra gente comentar um pouco também. Cara, fala sobre o Bitcoin lá na frente, tá? Esse carinha aqui. Deixa eu colocar aqui pra pegar... Deixa eu um exemplo. Através do trabalho, elas conseguem melhorar de vida, mas elas não mudam o fato de você falar inglês... Comparação, redução das desigualdades e das injustiças. Esse carinha aqui, ele vai falar sobre o Bitcoin daqui a pouco, tá? Então vamos... Quero ouvir o que esse carinha vai falar. Você vai ficar de novo aqui? Deixa eu vou dar uma catracada. De verdade. Meu nome é Luiz Felipe, sou geógrafo, sou professor. E hoje vim conversar sobre a profunda desigualdade que existe no Brasil e no mundo e a importância de rever políticas de tributação para uma espécie de equiparação ou redução das desigualdades e das injustiças diante da existência de 3 mil bilionários no planeta. Ele está falando que é necessário rever políticas de tributação para diminuir a desigualdade diante do número de mais de 3 mil bilionários que existem. Hoje em dia. Boa tarde. Meu caro, é o seguinte, falando da questão do sucesso e voltando um pouco ao debate moral, eu só queria lembrar uma coisa que os bilionários e empresários eventualmente esquecem, que é como os poderes no Brasil não estão divididos entre políticos e empresários. No Brasil, a maioria dos políticos são empresários, a maioria dos empresários são políticos, e curiosamente eles são brancos, são pessoas que não começaram do nada, talvez você seja uma exceção, e são pessoas que usam as políticas públicas para se enriquecer. Nunca faturei um centavo de dinheiro público. A maioria. Que bom se você for uma exceção, mas a gente vê estelionatários usando a Constituição para se favorecer e concentrar um capital, que a colega estava falando, de cerca de, só no Brasil, né, 2 trilhões de reais. Isso é em patrimônio. 10% disso pagaria 2, 3 vezes o Bolsa Família. E pior, acho que concentra uma responsabilidade de tomar decisões que é muito poderosa e que vai limitar, por exemplo, a valorização de um professor, de uma enfermeira, de um bombeiro, de um policial. Não limita. Limita porque eu nunca vi ninguém ficar bilionário sendo professor, policial, bombeiro, ou uma pessoa que limpa a casa de alguém, ou que é uma pedagoga. Peraí, vamos lá. Esse cara toca num ponto que é muito importante. Quais são as profissões mais importantes... Quais as profissões mais necessárias da sociedade? A gente pode criar esse ranking? Eu acho que não. Eu acho que o professor é tão importante para a sociedade quanto o policial. O médico é tão importante quanto o engenheiro. E o cara dos serviços gerais que limpa a praça é tão importante quanto... o cara que maneja uma máquina numa fábrica. Pega uma dessas profissões e acaba com ela. Você vai ver o desequilíbrio inteiro da sociedade. Ah, mas ninguém fica milionário sendo professor, policial. Cara, isso não é um problema do bilionário.
O cara não fica rico sendo professor porque o sistema que está instaurado no Brasil não permite que o cara fique rico. Nós vivemos um sistema de castas maquiado. Professor é uma das categorias menos remuneradas do país. Menos remunerada. Essa semana eu vi um vídeo de uma professora cobrando o prefeito de uma cidade do interior de São Paulo que ela, para dar aula, ela tem que comprar o material, ela tem que comprar as canetinhas, ela tem que levar de casa os materiais, porque não tem para dar aula para as crianças da prefeitura. Mas quando é para pagar o show de um sertanejo, tem dinheiro. Quando é para fazer viagem internacional, tem dinheiro. Quando é para almoços e jantares milionários em Brasília, tem dinheiro. Quando é para torrar 4,9 bilhão de real do fundo eleitoral, tem dinheiro. Então a questão não é, nenhum professor fica bilionário no Brasil. Claro que não fica, porque o sistema imposto pelo Estado não permite que o professor, o policial e várias outras profissões que estão relacionadas à atuação do Estado prosperem. Desculpa te interromper, é só para a gente não deixar conceitos assim equivocados no ar, né? Eu concordo com você com parte do que você está dizendo, mas não existe correlação a riqueza de alguém com a pobreza de outra pessoa. Exato. Existe. Não existe. Existe porque a exploração do capital, da forma como você pensa, poderia um dia deixar todo mundo milionário. Isso gera inflação. A exploração do capital, beleza. Deixa ele falar que a gente vai seguir isso aí, tá? A gente vê, por exemplo, hoje uma bolha de bitcoins que não tem serventia absolutamente alguma para... Meu querido, agora ele fala uma das maiores asneiras dos últimos anos. Nós vemos uma bolha do Bitcoin que não serve para nada. Beleza. Talvez esse cidadão não saiba, e ele está convidado a participar aqui do canal. Meu querido, eu não sei seu nome. Você está convidado a vir aqui no canal para me te explicar o que é Bitcoin, e isso que tu chama de bolha movimenta 4 trilhões de dólares ao redor do mundo. Emprega milhares e milhares de pessoas diretamente ao redor do mundo, emprega indiretamente outras milhares e milhares de pessoas, favorece a família de milhares e milhares de pessoas ao redor do mundo. Por exemplo, aqui na minha casa, o Bitcoin me sustenta, sustenta meu filho, minha esposa, ajuda na família da minha mulher, ajuda na minha família, vai ajudar no tratamento do câncer do meu padrasto e vai ajudar na vida de milhares e milhares e milhares de pessoas. Então, meu querido, você falou uma asneira sem precedente. Sabe por quê? Porque você provavelmente ainda está vivendo na ilusão do socialismo. É uma ilusão que não deu certo em lugar nenhum. Lugar nenhum. Karl Marx era um encostado que viveu a vida inteira às custas dos outros, explorava a esposa ao ponto dela tirar a própria vida. Era um cara de comportamento extremamente duvidoso. O pai do marxismo, que contaminou as universidades brasileiras e várias do mundo, esse cara é esse modelo de pessoa que eu acabei de traçar para vocês. E se vocês não estão acreditando no que eu estou dizendo, dê um Google ou vá lá no chat GPT e peça a biografia do Marx. Ok? O Bitcoin não serve, é uma bolha, não serve para nada. Vamos continuar ouvindo a asneira dele aqui. Para a humanidade, porque não gera emprego. Mas que está lá produzindo... o Bitcoin não gera emprego. Meu filho, você precisa conversar com o pessoal da Binance, da Kraken, da Coinbase, da Nasdaq, da Bolsa Brasileira, que hoje tem empresa lá que opera com o dinheiro do Bitcoin, todas as corretoras brasileiras, a Liberta. A Liberta movimenta mais de 10 empregos. A Liberta BR, que nasceu há 20 dias atrás, tem 10 empregos. 10. Você não sabe de nada, querido, sobre Bitcoin.
uma concentração de riqueza brutal, quando esse dinheiro podia estar sendo distribuído pagando salários no mínimo mais justos para a população. Como é que seria essa distribuição desse dinheiro? Um salário mínimo, por exemplo, 5 vezes maior do que é o... Show de bola. Um salário mínimo 5 vezes maior do que o que é atualmente. Quem ia pagar isso? Como que o empresário vai sustentar isso? Com uma carga tributária. Esse cara transfere o problema que é do Estado para o empresário. Por que que o empresário não consegue pagar um salário melhor? Porque o Estado tira aquilo que era para ele dar para o empregado. Entendeu? Só isso. Vamos continuar ouvindo as pérolas. Atual. A gente viu que a reforma trabalhista do Temer, depois do golpe, precarizou muito a vida dos trabalhadores. Olha o direcionamento. Nós vimos que a reforma trabalhista do Temer, depois do golpe, vocês já entenderam aí para onde vai o rapaz, né? Vocês já entenderam que ele não está preocupado com a verdade, ele está preocupado em defender uma narrativa e aí ele entra para falar de uma coisa que ele não sabe nada. Meu prezado, você não entende nada de Bitcoin. Nada. Eu não vou nem entrar na questão de que o Bitcoin transformou a vida de milhares de pessoas ao redor do mundo. E essas milhares de pessoas ao redor do mundo estão mudando a vida de outras milhares de pessoas que estão ao redor. Tá? O golpe que você está dizendo que houve, na verdade houve. Foi em 2014, quando a ex-presidenta do Brasil, que não existe essa palavra presidenta, a palavra que existe é presidente, ok? Quando a ex-presidente do Brasil fez um calote político no Brasil, criou uma mentira, uma falácia para ganhar a eleição política, e logo depois da eleição, o Brasil entrou num dos maiores colapsos financeiros da história. Essa senhora que foi empichada, essa senhora passou por um impeachment, não foi um golpe. O golpe, ela deu na sociedade brasileira. Você acha que aconteceria se o salário mínimo, que eu adoraria que fosse 5 vezes maior, mas do ponto como o Brasil é estruturado hoje, o que você acha que aconteceria se o salário mínimo hoje, a gente fizesse assim, ó, e ele fosse 5 vezes maior? Você teria que tirar esse dinheiro de algum lugar, é a conta que o Congresso está tentando fazer. A questão é que quem está lá dentro, que é menos de 1%, não é factível porque quem decide as leis não quer pagar mais imposto. Ah, tá. Porque são milionários, são multimilionários. Mas eu topo pagar mais imposto. Mas então convence os seus colegas ali que fazem lobby no Congresso a pagar mais também. Não, eu topo. Vamos pagar mais imposto, vamos. Eu pago imposto. Tô pagando uma fortuna de imposto de renda esse ano. Uma fortuna de imposto de renda esse ano. Beleza. Eu pago imposto. Eu não tenho saúde. Eu pago imposto. Eu não tenho segurança. Eu pago imposto. Eu não tenho uma educação de qualidade. Eu pago imposto. Eu não tenho infraestrutura. Não tem uma rua na cidade de Fortaleza que eu consiga andar sem ter um buraco. Aqui em Fortaleza, eu não sei na sua cidade, mas aqui em Fortaleza, os caras estão pintando os buracos. Pintando. Sabe aquelas faixas de pedestre? Aquelas faixas no meio da via? Sabe? Os caras estão pintando o meio-fio com buraco. Estão pintando a rua com buraco. Então, eu pago imposto, mas esse imposto serve pra quê? Serve pra quê? Fala pra mim, pra que serve imposto no Brasil? Pra pagar as viagens da primeira-dama? Pra pagar os luxos dos políticos de Brasília, sejam eles de direita ou de esquerda? Pra pagar os salários anababescos da justiça? Para isso que serve? Carro importado, vinho caro, caviar, lagosta, hotéis caros, suítes de 70 mil reais. É para isso que serve o meu imposto? Poxa, cara, pelo amor de Deus, para de passar vergonha, filho. Se a gente conseguisse que esses 1% pagassem mais imposto, não é o 5% da Gleice, é 20, 30. Luiz. Desculpa, Luiz. Sabe o que precisa acontecer? É pegar uma planilha e fazer essa conta.
Pois é, eu mas vou te dar um exemplo. feita. Não, mas eu vou te dar um exemplo. O projeto da Glaze que você está mencionando agora... Que é super conservador. Mas beleza, esse projeto dá 20 bilhões. 20 bilhões é 2 dias de arrecadação. Vamos tributar mais. Mas o que você acha que acontece? Então, vamos lá. O que você acha que acontece se a gente tributa bem mais do jeito que você está falando? Os ricos têm que pagar a conta. Você acha que os investidores do agronegócio vão mudar para Zurique para plantar soja lá na Suíça? Você sabe quantos dos 10 brasileiros mais ricos têm residência fiscal no Brasil? Me ensina. Não sabe esse número? Dá um chute. Dos 10. 10 mais ricos do Brasil. Que sejam os 10 morando fora. Então, são 9. Tudo bem, mas... Apenas um tem residência fiscal no Brasil. Mas ele não sabe o que é residência fiscal porque a cabeça dele está fechada. Ele não sabe o que é residência fiscal porque ele acha que o Estado tem o poder de obrigar o cara. Você vai ficar aqui, você vai pagar imposto aqui. Eu não quero saber não, você é bilionário, mas você vai pagar isso aqui. Cara, na hora que um bilionário se torna bilionário, ele já contratou uma banca de advogados para criar um regime de tributação 100% organizada para a fortuna dele. Esse cara, como ele está falando aqui, o Flávio Augusto está falando, já está com a residência fiscal dele em outro país. Aquilo que eu falei no começo. Aperta para tu ver o que vai acontecer. Aperta para tu ver. Aperta o velho da van. Aperta o pessoal do agronegócio. Aperta para vocês verem. O governo hoje está numa reunião lá em Brasília para decidir a medida provisória 1303. Já tiraram as LCIs, já tiraram as LCAs, já tiraram os títulos do negócio agrícola. Por quê? Porque é onde a vaca torce o rabo, meu amigo. Entendeu? É onde o bicho pega. O agronegócio é responsável por quase 30% do PIB brasileiro. Hein? O pobre paga mais imposto em números percentuais do que o bilionário, porque o próprio governo é o maior explorador do pobre. Quem mais explora o pobre no Brasil? É o Estado. Você quer uma prova disso? IPTU, IPVA, ICMS, ISS, IOF, imposto de renda na fonte, imposto sobre o arroz, imposto sobre o feijão, imposto sobre a carne, imposto sobre a cesta básica, imposto sobre remédio, imposto sobre bebida, imposto sobre tudo, plano de saúde. Ah, mas se arrecadar do bilionário, a gente consegue pagar o Bolsa Família. E por que a gente não tira as pessoas do Bolsa Família e faz com que essas pessoas mudem de vida? Cresçam profissionalmente, ascendam profissionalmente. Por que o Estado, em vez de sustentar uma legião de gente encostada, não cria uma escola profissional que funcione de verdade? Entre na comunidade e capacite essas pessoas em robótica, computação, programação, mecânica. Por que não faz isso? Sabe por quê? Porque as pessoas vão deixar de ser trouxa. As pessoas vão ascender socialmente e vão deixar de acreditar em coisas como esse moço acredita. Não poderia ser diferente, né? Ele é professor de geografia e tal, e tal, e tal, e tal, né? É uma pena, cara. É uma pena que a minha classe de professores, a maioria, está completamente corrompida por essa ideologia miserável que tem atrapalhado o nosso país. É uma pena. É uma pena. Você sabe quantas famílias milionárias... Deixa eu só te interromper. Não, só para concluir o raciocínio. Eu vou depois devolvo para você. Tá Perfeito. Tranquilo, tá? E vai ser rápido. Sabe quantas famílias milionárias saíram do Brasil no ano passado?
800. O país não parou, diga-se de passagem. Mas não vai Os parar. ônibus continuam cheios mas o que acontece? E as fábricas continuam produzindo. Mas o que acontece quando 800 milionários saem do país? Tem menos evasão fiscal de quem sonega. Não, mas é que você está generalizando. Sim, não estatisticamente não generaliza. Eu não sonego imposto. Eu acredito em você. Isso, mas não é particular a discussão, por favor, mas quando a gente generaliza o assunto, a nossa conversa não fica muito inteligente. Mas não é o Luiz e o Flávio, é um trabalhador e um bilionário. Preciso generalizar. Não. Quando você generaliza, você erra. Então, não necessariamente. Toda generalização... A OMC e a OCDE tem um projeto, por exemplo, que está tramitando em escala global para fazer essa tributação globalmente. Assim, o evasor de divisa que está no Brasil e muda para outro país vai ter que pagar lá também. Mas quem muda para um outro país não é evasor de divisas. Ele tem um patrimônio... Ele está saindo daqui para não pagar imposto. Não, ele vai pagar imposto em outro lugar. Por isso chamam paraísos fiscais, né? Não necessariamente. Os Estados Unidos não é um paraíso fiscal. E o principal destino do brasileiro é os Estados Unidos, ele não é paraíso fiscal. Será que lá eles estão aumentando a fortuna, mesmo com a política agressiva do Trump? Eles estão aumentando a sua fortuna e... E a pobreza lá está crescendo junto? Mas isso é um outro tema. Não vamos concentrar no nosso. Mas peraí. Não, é porque o Flávio Augusto fugiu. Mas peraí. Quem tava no poder nos Estados Unidos nos últimos anos? Era quem? Eram os republicanos ou os democratas? Ah, mas a pobreza nos Estados Unidos tá aumentando. É culpa do Trump? Do jeito que tudo aqui é culpa do Bolsonaro? Ah, o passarinho voou, fez cocô na cabeça de alguém. Culpa do Bolsonaro. Ah, porque a Amazônia tá pegando fogo. Culpa do Bolsonaro. Quem estava no poder era o Joe Biden, o mais incompetente presidente dos Estados Unidos. Os próprios americanos disseram isso. O Donald Trump foi eleito pela maioria esmagadora da população americana. Esmagadora. Até estados historicamente democratas votaram no Donald Trump. Aí o cara vem dizer, mas a pobreza não está aumentando nos Estados Unidos? Pelo amor de Deus, cara. É muita falta de conhecimento. É muita falta de conhecimento. Ah, o cara sai do Brasil para não pagar imposto no Brasil, o nome disso é elisão fiscal. Não, não. O cara tem a liberdade de investir onde ele quiser. Do jeito que o estrangeiro aproveita os 15% de Selic aqui no Brasil e pega os dólares que ele tem, os francos suíços que ele tem, os euros que ele tem e investe aqui. Não é bom quando ele traz o dinheiro de lá para cá? Não é ótimo? Então por que o daqui não pode levar para lá? Ah, eu vou construir patrimônio na Europa. Por quê? Porque na Europa, mesmo pagando mais imposto, eu tenho tudo de volta. Eu não quero construir patrimônio no Brasil. Eu quero construir patrimônio fora. Por quê? Porque mesmo pagando mais imposto fora eu tenho tudo. Fora eu tenho tudo. E aqui eu não tenho nada. Eu ainda sou taxado como ladrão. Eles, o cara que sonega, o cara que... Poxa, cara. Questão de causa e consequência. Vamos concentrar. Lá eles se esforçam menos que no Brasil? Vamos lá. Não, lá eles trabalham. E quem trabalha? Os mexicanos, os latinos, a população pobre ou os milionários? Não, todo mundo trabalha. Eu trabalho 12 horas por dia. Eu acredito, mas a sua recompensa é proporcional de um entregador de aplicativo? É que você está abrindo muitas janelas, Luiz. Perfeito, porque a discussão moral é essa. A discussão moral não negativa. A uma recompensa justa. Uma pessoa que trabalha de maneira honesta dentro daquilo que ela pode fazer, Luiz, é um trabalho justo. Porque esse trabalho não é remunerado à altura. Porque eventualmente você vai ter que cobrar mais imposto de um milionário para pagar mais uma pessoa que faz serviço doméstico. Luiz, se a lei criar parâmetros para isso, vamos focar, senão essa pessoa vai ter que fazer dessa maneira. Vamos focar porque a gente está falando coisas aleatórias, tá? Vamos focar aqui. A gente está falando aqui sobre as famílias, as 800 famílias que saíram do Brasil no ano passado. O que acontece quando uma família milionária sai do Brasil? Ela para de empregar, ela para de aplicar o capital dela naquele país e passa a trabalhar, a produzir e aplicar o capital dela no capitalismo financeiro, o investimento não produz renda. Veja o caso das criptomoedas, por exemplo. Não gera emprego nenhum. Cara, que cara... Meu Deus do céu. No capitalismo financeiro não gera emprego nenhum. Olha o caso das criptomoedas. Cara, vai investir, cara. Deixa de ser um replicador de blá, 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 blá que tu ouviu lá na USP, lá na PUC, lá não sei da onde. E vai se tornar um cara que realmente sabe das coisas. Tu tá me envergonhando como professor. Pelo amor de Deus. O cara tá numa seara que ele não entende de nada. Nada. Aí vamos lá. Olha o biotipo do carinha. Reloginho no braço. Bora fazer a distribuição social, colega, vamos? Vende esse relógio e compra marmita pro povo que tá na rua. Hein? Bora vender esse reloginho de couro aí, esse dress watch. Bora vender? O cara tá bem parecido, barbinha feita, né? Uma roupinha legal. Bora vender o relógio e vamos contribuir aí com a galera? Bora dividir a parada?
Já que tu quer dividir tanto as coisas, já que cripto não serve pra nada, pra bosta nenhuma. Ah, não serve pra bosta nenhuma cripto. Cara, eu vou te falar, não é à toa que o Brasil tá do jeito que tá, bicho. Não é à toa que o Brasil tá do jeito que tá. Olha o nível dos profissionais da educação no Brasil, cara. Olha o nível dos profissionais da educação do Brasil. Meu prezado Aloísio, você está convidado a participar do canal Cripto com Fé. Agora venha, almoce bem antes e venha preparado. Não venha com esse papinho de comunismo de cartilha pra cá não, papai. Vem preparado, vem bonitinho. Vem, tá convidado, o microfone é seu, tá? O microfone é seu. Vem aqui que eu quero conversar contigo sobre cripto. Mas tu vem preparado, não vem com essa narrativazinha não, que aqui é passado na casca do alho, tá bom? Vem. Eu não tô falando do... Eu os bilionários investidores que não estão abrindo fábrica no Brasil. O país está se desindustrializando, você sabe melhor que eu. E com essa por que você acha que tá... O Brasil está se desindustrializando porque não tem iniciativa, incentivo do Estado, não tem desenvolvimento tecnológico. O Brasil tem uma malha viária que sustenta todo o transporte interno no modal rodoviário, quando o Brasil deveria ter um modal de transporte baseado em ferrovia. Quem faz ferrovia no Brasil hoje é o capital privado. O Estado não produz mudança nenhuma nisso. Quem foi que modernizou os aeroportos do Brasil? A iniciativa privada. Quando os aeroportos eram da mão do Estado, era um fracasso. Nós tivemos o caos aéreo em 2008, 2009, 2010. Aí o Brasil tem um frete caríssimo. Por quê? Porque tem o lobby das grandes indústrias junto aos políticos, a quem ele deveria estar cobrando, não acusando os bilionários. Aí o Brasil deveria ter uma malha ferroviária gigantesca, nós iríamos nos tornar um país riquíssimo, porque a distância entre a Ásia e o Oriente e o Ocidente diminuiria de forma gigantesca se houvesse a construção da ferrovia Atlântico-Pacífico, que está, ó, há muitos anos engavetada. Quem não faz isso? Quantos anos passou para a água chegar no Nordeste? Quem foi que finalizou o processo? O governo Bolsonaro. E que o governo Lula bagunçou depois. Quem fez a rodovia Transamazônica? Que finalizou o processo? O governo Bolsonaro. Por que o Estado não faz mais? Porque não quer. O Estado não faz mais porque não quer. O Brasil está se desindustrializando porque não tem conhecimento técnico. Sabe o que o Brasil está fazendo? Só para vocês terem uma ideia, o Brasil está vendendo toda a produção de terras raras para a China. Presta atenção nisso. O Brasil era para ter, hoje, um parque tecnológico para desenvolver produtos com terras raras. O que o Brasil está fazendo? O que essa turma de político canalha está fazendo? Estão vendendo tudo praticamente para a China. Nós estaremos de novo para trás do tempo. As oportunidades estão passando na nossa cara e as pessoas não estão aproveitando. O Brasil tem uma gigantesca reserva de terras raras. E ele está vendendo tudo para a China. Desindustrializado. Porque a gente começou a comprar de empresas de capital estrangeiro e baratear a mão de obra que é explorada e escravizada no Sudeste Asiático, onde novos bilionários estão surgindo. Exatamente. Não por acaso. Sim, mas falando... Você abre muita janela, Luiz. Mas é porque eu tô tendo uma visão que é global. Eu entendo a sua visão global, mas o que eu quero dizer para você... Qual é o nosso tópico aqui? Que o sucesso é uma ciência exata que todos podem aprender. Não é. Não, esse aqui é o nosso Perfeito, tópico. Então argumenta, isso. Não é por quê? Não é porque a pessoa que trabalha, se esforça, é honesta, aprende isso desde cedo, ela não vai ficar necessariamente rica. O meu prezado ADRVL, só quem produz é quem tem tecnologia. Por que a China deu um nó cego na Tesla e hoje é um dos maiores produtores de carro elétrico do mundo? Porque a China, que é uma economia de capital aberto, é comunismo
na definição, mas na prática ela é uma economia de capital aberto. A China foi buscar tecnologia fora. A China importou tecnologia. A China importou processos de produção. A China importou a robótica. A China aumentou o capital produtivo dela. E hoje ela deu um nó cego na Tesla. O maior produtor de carros elétricos do mundo é a China. Então, para produzir, você tem que ter tecnologia. E o Brasil tem. Sabe o que o Brasil faz com o açúcar? O Brasil pega o açúcar, vende e depois traz para refinar aqui para produção de etanol. Enquanto nós deveríamos fazer tudo aqui e termos um combustível super barato. Nós desenvolvemos a tecnologia do etanol. E por que o etanol no Brasil é caro? Por causa do lobby da indústria do petróleo. E por que no Brasil existe lobby na indústria do petróleo? A maior empresa pública do Brasil chama-se Petrobras. Ela tem o monopólio da produção do petróleo. Por isso que o etanol brasileiro é caro. Nós não refinamos o nosso próprio petróleo. Aí o carinha aqui, meu querido colega de profissão, eu tenho vergonha disso, mas infelizmente ele é professor. Esse cidadão aqui está dizendo que o Brasil não produz porque hoje os bilionários preferem importar com mão de obra barata do que produzir e dar emprego aqui no Brasil. Meu irmão, não tem. Ao todo são 130, Gabriel. São 130 fábricas de carros elétricos na China. 130. Tá? 130. Não se produz no Brasil mais muitas coisas porque nós perdemos a tecnologia. A não ser que você me diga que entrar por uma carreira de estelionato seja uma forma de aprender a ficar rico, talvez a gente consiga concordar. Mas ensinar alguém sucesso, tenho certeza que todo mundo que está aqui tem pais, mães, familiares que desde cedo ensinam o caminho das pedras, que basicamente é ser honesto, estudar, fazer bem, ter disciplina, não ferrar ninguém. E essas pessoas não estão ficando milionárias. Não é só esse o caminho das pedras. Então, mas aí é que entra a questão do privilégio. Então, eu posso de herança, eu posso de cor dividir... de pele, de gênero, Legal, de nacionalidade. eu posso dividir o meu conhecimento com você aqui. Você Perfeito. gostaria? Você acha que você vai me ensinar a ser milionário? Olha, eu posso te ensinar a ser milionário. Eu não sei se realmente você vai conseguir atingir esse resultado. Eu não posso te garantir isso. Não é vendendo curso nem fazendo pirâmide. Olha que cara idiota. Me desculpa, tá? Olha que cara idiota. Não é vendendo curso nem fazendo pirâmide. Meu irmão, ô meu prezado, tu estudou numa faculdade pública. Alguém pagou esse curso pra tu estudar lá. Alguém, pode ter sido eu, inclusive com os meus impostos, pagamos pra tu gastar os anos que tu gastou lá estudando. Certo? Então, conhecimento, ele custa, meu irmão. Não se acha conhecimento na esquina. Entendeu? Não se acha conhecimento na esquina. Conhecimento se conquista. Ou você busca desesperadamente, ou compra. Entendeu? Fazer pirâmide quer dizer que todo mundo que hoje tem dinheiro é porque veio de pirâmide. Todo mundo que tem dinheiro é porque foi com curso, foi vendendo pirâmide. Caraca, bicho. Que cara idiota, meu irmão. Pirâmide não, pirâmide não. Perfeito. Mas vendendo curso é uma possibilidade. Então, mas eu vendo, por exemplo, curso de inglês há 30 anos. Muito bom, mas não foi isso que te deixou rico, eventualmente. Foi. Não foi vender pro... Vocês sabiam que esse cara é o criador da Wizard? Esse cara aqui, o Flávio Augusto, foi ele que criou a Wizard, depois vendeu essa empresa por muitos milhões de reais. Depois ele recomprou essa empresa. Aí um aprendiz de professor desse aqui vem e fala que o cara ficou rico com pirâmide e venda de curso. Caraca, bicho. Meu Deus do céu. Para uma empresa maior que tinha uma projeção de capital especulativo. Eu já tinha mais de 80 milhões de lucro por ano quando eu vendi para essa empresa. E por que as outras pessoas que vendem cursos assim não estão ricas? Elas são competentes? É uma questão de performance. É uma questão de performance. Então 300 pessoas são competentes e 150 milhões de brasileiros não. Eventualmente eu vou te dizer que... Vocês ouviram. Não. A gente... Eventualmente... A gente é incompetente ou preguiçoso. Posso terminar de falar? Por favor. Eventualmente uma pessoa precisa aprender. Você faz o quê, por exemplo? Eu sou professor. Você é professor de quê? Sim, de geografia. Você é professor de geografia. Eu não conheço nenhum professor de geografia que ficou rico. Nem eu. Mas nem eu conheço, bombeiro, nem mas eu conheço professor de inglês que ficou rico.
Eu conheço conheço professor de biologia que ficou rico, dando aula, inclusive é meu sócio, inclusive hoje, não é? Ele é professor de biologia, não é? Obviamente criou uma plataforma agora de preparação para Enem, é uma das coisas. Plataformização da educação, é o que está abaixando o nosso valor de hora-aula. Quem criou isso foi o Lula, ô bonitão das tapioca. Tu sabe disso? Que quem criou a plataformização da educação foi o teu presidentão aí, lá no primeiro mandato dele, quando ele criou toda a infraestrutura das universidades particulares do Brasil, financiadas pelos programas sociais de educação. Em vez de construir novas universidades, em vez de construir parques tecnológicos de qualidade nas universidades, ele preferiu botar dinheiro no bolso dos amigos do rei. Você sabe disso, filho? Ou não? Ou você tem problema também? Pelo amor de Deus, como é que pode um negócio desse? Ah, quer dizer que agora o cara que tem uma plataforma que está ensinando as pessoas, ele também está explorando as pessoas com o conhecimento. Conhecimento. É um explorador do conhecimento. Caraca, meu. É muita viagem, compadre. Fica colega, né? Obrigado pela honestidade. Quem deposita sua esperança no Estado termina sua vida pobre e frustrado. Concordo 100% e aqui eu quero terminar esse meu react desse vídeo. Quem deposita... Vou até voltar essa frase aqui. Quem deposita... Vou voltar essa frase aqui. Só um minutinho. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Vou voltar aqui. Quem deposita sua esperança no Estado... Quem deposita sua esperança no Estado termina a vida pobre e frustrado. Quem deposita sua esperança no Estado termina a vida pobre e frustrado. Cara, isso aqui eu vou encerrar esse react falando sobre isso. Se você tá nessa live hoje, brigando para defender político, brigando para defender partido político, brigando para defender o Estado, ou achando que vai ser o político, o Estado, o modelo democrático, ou isso ou aquilo que vai mudar a tua vida, você vai morrer pobre e frustrado. Pobre e frustrado. Sabe por quê? Porque os políticos trabalham para eles, os políticos estão interessados naquilo que eles estão inseridos. Se os políticos fossem capazes de resolver alguma coisa da sociedade, o Brasil não era o Brasil que ele está hoje, que ele é hoje. É uma pena que as pessoas ainda não entenderam isso. O que vai mudar a tua vida é a maneira como você encara os desafios, encara as dificuldades, é como você não desiste. Como dizia Rocky Balboa, a vida não é sobre quanto eu consigo bater. A vida é sobre quanto eu consigo apanhar e mesmo assim me levantar e seguir em frente todo dia. Você ainda não alcançou o seu objetivo? Talvez porque alguma chave precisa ser mudada na tua cabeça e no teu comportamento. Na hora que você conseguir fazer isso, você vai objetivamente começar a mudar de vida. Empreendendo, estudando, aprendendo, mudando, enxergando oportunidades, se afastando de pessoas que são realmente tóxicas para você. Quanto tempo a gente perde com coisas que não têm sentido nenhum na vida? Quanto tempo a gente perde do lado de pessoas que só atrapalham? Pessoas que são negativas, pessoas que não te levam para frente. Ah, eu tô pensando em abrir uma empresa. Ah, mas isso não vai dar certo. Ah, eu tô pensando em abrir um negócio. Ah, mas isso não vai dar certo. Ah, eu comecei a investir em Bitcoin. Ah, mas isso é pirâmide. Ah, eu tô pensando em mudar a minha maneira de falar, de me vestir, de me portar. Eu quero novos ares. Se afaste de pessoas que te puxam para baixo.
Quanto tempo você está perdendo nesse emprego que você está aí? Um emprego ruim, paga você mal e o pior de tudo, não é porque paga mal apenas, é porque você não tem perspectiva de crescimento nesse emprego. Quanto tempo você já perdeu aí com medo de tomar a iniciativa e dar vida aos teus sonhos, dar vida aos teus projetos? Se você continuar com medo, nunca vai acontecer. Nunca. Quanto tempo tu tá perdendo do lado de uma pessoa que não te valoriza, que não te joga pra frente, que te suga, que te esgota, que tira todas as tuas energias, que acaba com o teu sonho, com o teu futuro, com a tua vida? Então, cara, eu não sei se você percebeu, tem coisas que só atrapalham. Quando eu estava frequentando rigorosamente a igreja, eu ouvia as pessoas dizendo assim: o meu reino não é aqui, o meu reino é na glória. Aí a gente estava lá acostumado a uma vidazinha medíocre, tinha irmão que ia pedir uma ajuda, ainda usava Jesus como testa de ferro. Porque o irmão sabe, né? O Senhor quer o melhor para nós, não é na terra, é na glória. Não, filho, tá tudo errado. Quanto tempo na minha vida eu perdi acreditando nisso? Quanto tempo? Quanto tempo eu acreditei em coisas que me puxavam para baixo? Deus te chamou para viver o melhor da terra. Os maiores homens da Bíblia eram ricos, milionários. Davi se tornou um rei super rico. Salomão foi o homem mais rico do mundo. Abraão era um homem riquíssimo. Jó era um homem riquíssimo. Passou por todas as provas e voltou a ser um homem riquíssimo. Tirando pessoas específicas da história da palavra, que tinham um processo e uma missão específica para cumprir, o próprio Cristo tinha uma missão específica para cumprir, vários outros eram ricos. José de Arimateia era rico, ajudou a arranjar um túmulo para Jesus. Se José de Arimateia fosse um pobre lascado, Jesus não teria sido colocado naquela cova, era uma cova de rico. Certo? Então tem gente perdendo tempo com coisas que, poxa, se tu prospera, tu pode abençoar cada vez mais a casa de Deus. Se tu prospera, tu pode abençoar cada vez mais a obra do Senhor. Se tu prospera, tu pode fazer com que a palavra de Deus seja ouvida e vista por mais pessoas. Se tu prospera, tu pode dar uma vida melhor pro teu filho, pra tua filha, pra tua família, pro teu marido, pra tua mãe, pro teu pai. Entendeu como é que funciona? Então, quando você vem assim, porque Deus não nos chamou para riqueza nesse mundo, você está distorcendo a verdade da palavra. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Vida com abundância é tudo, é alegria, é paz, é conforto, é prosperidade, é tudo. É tudo. Então, para finalizar isso aqui, eu também não quero dogmatizar nada. Meu objetivo não é esse. Eu falei do meu exemplo. Eu me afastei de todas as pessoas que me puxavam para baixo. Eu me afastei de todas as pessoas que eram negativas com os meus sonhos. Eu parei de compartilhar os sonhos com pessoas que não queriam saber dos meus sonhos. Eu me afastei de pessoas que me puxavam para a miséria, enquanto Deus tinha me chamado para a prosperidade. E através da prosperidade eu abençoo pessoas. Eu abençoo famílias. Entendeu, senhores? Entendeu, senhoras? O problema nunca foi ter dinheiro. O problema é o que o dinheiro faz com você. E como o dinheiro é gerido por você. Esse é o problema. O problema não é ter dinheiro. O problema não é ser milionário. O problema não é ser bilionário. O problema é
como você lida com o dinheiro. Porque existem milhões e milhões e milhões e milhões de pessoas que não têm dinheiro, são arrogantes, estúpidas, hipócritas, insuportáveis, violentas, não possuem domínio próprio, são desobedientes de pais e mães. O problema não é o dinheiro.